Dragões, magia, bravos cavaleiros. Não, a gente não está falando sobre nenhuma série de TV que atrai milhões de espectadores ao redor do mundo. Estamos falando das lendas, dos mitos que inspiram essas mentes criativas. Uma dessas histórias esteve perdida por nada menos que 7 séculos. E o nosso convidado de hoje vai contar um pouco desta saga. Emanuele Arioli, muito bem-vindo ao Trilha de Letras. E já começo quente perguntando para você como foi esta aventura de descobrir o cavaleiro Segurrin, um dos cavaleiros das lendas arturianas, do rei Arthur. Como foi esta saga? Conta pra gente o que é essa história, quem é o Segurrin, como você chegou lá, quero saber tudo. Muito obrigado. Então, é uma grande pesquisa, foi uma grande aventura que eu comecei em 2010, quando eu consultei um manuscrito conservado em Paris, na Biblioteca do Arsenal. Esse manuscrito se chamava As Profecias de Merlin, mas quando abrimos um manuscrito da Idade Média, não sabemos bem o que vamos encontrar, porque os manuscritos são geralmente cópias de cópias de cópias, e num manuscrito pode ter várias histórias. Nesse manuscrito não só havia essas Profecias de Merlin, que era uma obra já conhecida, mas havia também a lenda de Segurrin, um cavaleiro desconhecido da história, desconhecido da lenda do rei Arthur. Então, é a história desse cavaleiro valoroso, o melhor cavaleiro do mundo, que vai na corte do rei Arthur, participa a um torneio para se converter no melhor cavaleiro do mundo, mas o manuscrito para lá, no meio de uma frase. Ai, que angústia, Isso, no meio da que frase. angústia, no meio de uma frase. Então eu comecei essa pesquisa na Europa por 10 anos, procurando as partes que faltavam dessa lenda. Eu viajei por vários países e em 10 anos eu consegui juntar 28 manuscritos, 28 partes dessa lenda. Nenhum é completo, mas juntando essas 28 partes eu consegui resgatar esse romance desconhecido do século XIII. Uau, 700 anos. 700 É um anos. tempo que a gente não consegue nem, É né, muito tempo, na verdade. mensurar de tão distante. E Isso. até o cardeal Richelieu aparece nessa história, Sim, da descoberta dos manuscritos. sim, o primeiro manuscrito pertenceu ao cardeal de Richelieu, mas depois esses manuscritos que eram muito famosos na Idade Média, pois Segurrin era uma história conhecida em toda a Europa, viajou muito, era conhecida na França, mas também na Itália, na Espanha, na Grã-Bretanha. Eu encontrei traços dessas lendas em vários idiomas, mas depois ficou perdida. Ficou perdida porque nenhum manuscrito conservava a totalidade da história, né? Então, eu juntando essas 28 partes, conservadas em 7 países, em Grã-Bretanha, em Alemanha, em França, em Suíça, em Bélgica, em Estados Unidos, na Itália, eu consegui resgatar essa história, né? Que ficou perdida depois da Renascença. Então, o século XIII foi o século da invenção desse romance, teve um grande sucesso até o século XV e depois desapareceu. Pois então, esse desaparecimento ele está muito ligado também à história da Europa, a história medieval, a história da Renascença, as questões com a Inquisição, a religião. Explica um pouquinho para gente. Isso mesmo, porque essa história de Segurrin estava misturada em vários manuscritos com as Profecias de Merlin. As Profecias de Merlin é uma obra que atribui várias profecias a Merlin, falando do fim do mundo, falando da atualidade da época. Mas na Renascença, com a Contra-Reforma, a Igreja fez uma lista de livros proibidos e as Profecias de Merlin foram incluídas nessa lista. Então, vários manuscritos foram queimados, desapareceram nessa época, e é possível que essa história desapareceu também por essa razão, por ser misturada com essa obra que foi depois proibida pela Igreja. Olha, e aí essa descoberta... Bom,
Vamos voltar aqui um pouquinho, né? Você começou a procurar, você foi em busca desse cavaleiro ou ele apareceu para você? Qual foi a pesquisa inicial que deu o pontapé inicial nessa grande aventura de encontrar o Segurran? Na verdade, ela apareceu na minha vida, eu não estava esperando, né? Eu já era um caçador de manuscritos, eu já, muito jovem, eu procurava por manuscritos inéditos, mas a minha pesquisa na época era mais sobre o idioma francês falado na Itália. Por quê? Porque eu sou italiano de origem, eu depois viajei e estudei na França, então eu quis estudar como era esse francês escrito na Itália, pois o francês era um idioma internacional na época, escrito não só na França, mas também na Grã-Bretanha, na Itália, um pouco na Península Ibérica. Eu quis analisar como era escrito esse idioma que não era falado, era só um idioma escrito. Então eu comecei essa pesquisa, me interessei pelas profecias de Merlin, obra arturiana escrita no século XIII na Itália. É assim que eu encontrei esse cavaleiro, né, pela primeira vez. E aí, toda essa pesquisa, todo esse trabalho, esse estudo, a consequência são essas HQs, é Segurran, o Cavaleiro Do do Dragão. Dragão, para crianças, para jovens e adultos e um romance. Só isso tudo. Sim, então eu fiz antes um trabalho mais universitário com o texto reconstituído em francês antigo e depois quis levar essa descoberta pelo grande público, porque é uma história que fala a todo mundo, a história de um cavaleiro que persegue um dragão imaginário na corte do rei Arthur, então uma história maravilhosa. Eu quis levar essa história pelo grande público, antes traduzindo esse romance em vários idiomas. Eu traduzi pelo francês, italiano e agora português do Brasil, mas também quis fazer uma romance juvenil infantil contando a história de Segurran de uma maneira mais simples, mas também a minha pesquisa, que foi também uma grande epopeia pela Europa. Então, nesse romance juvenil infantil, eu depois quis fazer uma história de quadrinhos para contar o que eu não encontrei. Por quê? Porque eu encontrei quase todo esse romance, mas falta uma parte. Os manuscritos nos falam que Segurran será desenfeitizado pelo Grau, mas eu nunca encontrei o Grau, eu nunca encontrei esse episódio falando do Grau. Então, pode ser que esse episódio seja perdido, pode ser que nunca tenha sido escrito, porque é impossível escrever a história do Grau. Então, eu quis escrever essa busca do Grau, quis, de uma maneira mais criativa, completar esse romance com esta parte que faltava da busca do Grau pelo Cavaleiro do Dragão. Como é que você se interessou por isso, Emanuele, por algo tão específico? Então, a paleografia é a ciência de ler os manuscritos antigos, mas também não só ler, também descobrir qual é a data dos manuscritos. Graças à maneira graças à análise da escrita, podemos saber quando o manuscrito foi escrito e onde, algumas vezes. Então, essa é uma ciência que foi indispensável para mim de estudar quando eu me interessei pelos manuscritos da Idade Média. Eu me fascinei por essas histórias da Idade Média. Era necessário saber interpretar os manuscritos. Então, eu fiz escolas na Europa para aprender a paleografia e para poder ler esses manuscritos, que é essencial para poder resgatar essas histórias. Aí conta para mim, como é que foi este momento da descoberta? Porque deve ser uma sensação muito especial você achar algo que está soterrado por 7 séculos, 700 anos. E como foi a recepção desse material que você descobriu tão surpreendente? Foi uma grande emoção, a cada vez uma grande emoção, porque a descoberta não é a descoberta de um só manuscrito. A descoberta é a descoberta de 28 manuscritos e é a conexão desses manuscritos. Como um quebra-cabeças. Isso. Ninguém fez esta descoberta antes porque era preciso juntar pedaços que eram, em parte, muito longe da Europa.
Então, a descoberta não foi só encontrar os manuscritos, mas foi juntar os manuscritos e fazer essa quebra-cabeça para resgatar essa obra. E a cada vez foi uma grande emoção. E eu acho que a emoção mais grande que eu tive foi na Biblioteca de Turim, na Itália, porque foi a parte mais difícil. Lá teve um incêndio terrível em 1904 que queimou entre 2.000 e 3.000 manuscritos. Eu trabalhei lá no meio desses manuscritos queimados. Foi uma grande emoção. Cada manuscrito era conservado em uma caixa. Alguns manuscritos são blocos queimados, você não pode fazer nada. Outros manuscritos foram restaurados, mas é preciso de ter tecnologias para ler esses manuscritos. Eu utilizei essas tecnologias, se chama a imagem multiespectral, que permite ler estes manuscritos, fazendo fotos com ondas de comprimentos diferentes, que vão da ultravioleta a infravermelho, que permite ler o que é invisível a olho nu. Foi uma grande emoção, porque nesses milhares de manuscritos queimados, eu consegui encontrar um episódio de Seguin. E não qualquer episódio. O episódio em que Seguin combate o dragão. Então foi uma emoção muito grande de encontrar esse episódio e de entender o lugar desse episódio nesse grande quebra-cabeça. E que bonito isso, que bonita essa busca, essa paciência, né? É um trabalho de paciência e de amor ali, aqueles vestígios humanos. E você falou aí de um ser, né? Um ser mítico, que é o dragão. Ele aparece em muitas culturas. Eu acho que em algum momento da história humana, né? Os humanos conviveram com algum bicho muito semelhante, porque o dragão aparece na China, aparece na Europa, aparece em tantos países. E ele, na literatura, né? Nos episódios do Seguin, é aquele dragão que é uma busca incessante. A gente tem, por exemplo, Cervantes, que tem os moinhos de vento, que também representam, são metáforas a alguma coisa. Como é que você vê a representação desse dragão na história do Seguin e na literatura de um modo geral? Então, a originalidade desse dragão de Seguin é que ele é um diabo, ele não tem corpo, é um puro espírito. Então, a originalidade é de ter feito dessa busca uma busca impossível. Ele não pode pegar o dragão, então o dragão foge. Então, a originalidade desse romance é de ter inventado uma busca impossível. É uma metáfora, talvez, da vida, das buscas impossíveis na vida, do que procuramos na vida, mas também é um romance que antecipa já Dom Quixote. Por quê? Porque 3 séculos antes de Dom Quixote temos um personagem que segue seres imaginários. Dom Quixote é a história de um nobre que se imagina cavaleiro porque ele lê muitos romances. Então é um romance sobre o poder da literatura. E se fala que Dom Quixote é o primeiro romance moderno, num sentido, porque é um romance que fala da literatura mesmo, fala do poder da literatura. Mas antes disso, 3 séculos antes disso, já Seguin é um personagem que segue seres imaginários e já pode ser uma metáfora do poder da literatura que nos enfeitiça. E quando nós lemos também, nós perseguimos seres imaginários. Eu também persegui na Europa um ser imaginário. Sim, exatamente. Acaba que você é um personagem que um pouco emula o próprio personagem que você perseguiu. A pergunta que não cala: Rei Arthur existiu? Guardem essa resposta, mas antes vamos para o Dando a Letra. Minha indicação é uma HQ, Talco de Vidro, que é roteirizada e desenhada por Marcelo Quintanilha e chegou aqui pra gente pela editora Veneta. A história gira em torno de Rosângela, uma dentista bem-sucedida de classe média alta, uma família feliz e independente, dona do seu próprio nariz. A vida perfeita se ela não tivesse tanta inveja da prima Daniele, uma jovem que mora com os pais, é divorciada, não terminou a faculdade, mora em um bairro mais pobre e tem um pai alcoólatra. Teoricamente, uma vida infeliz em relação a ela. Ela inveja o sorriso da prima. Mesmo nesse cenário, ela está sempre genuinamente sorrindo, e isso faz Rosângela se sentir inferior à prima, porque ela está sempre insatisfeita. Talco de Vidro é um thriller psicológico sobre a inveja que acompanha uma crise existencial e vira uma verdadeira obsessão. Recomendo demais essa leitura aqui, espero que vocês gostem.
Voltamos com trilha de letras e Emanuele Arioli nos falando sobre Segurhã, esse cavaleiro da Távola Redonda do Rei Arthur. Rei Arthur existiu? Então, Rei Arthur é uma lenda, mas detrás de qualquer lenda pode ter um personagem histórico. Então, o Rei Arthur pode ter sido inspirado por algum personagem histórico, por exemplo, um guerreiro celta. Mas, de todas formas, tem vários séculos de transmissão oral. A partir dessa primeira aparição de um Rei Arthur, até as fontes escritas. As fontes escritas de uma certa importância as temos a partir do século XII e XIII. Se há existido um dia o Rei Arthur, seria no século VI. Então, vários Uau. séculos de transmissão oral nesses idiomas celtas. E depois, as primeiras fontes de uma grande importância são fontes em francês. Então, e depois é uma lenda que se espalha por toda a Europa. Então, vou dizer que é uma lenda, mas detrás de qualquer lenda pode ter algum elemento. Sim. A fase mais difícil para a cultura e para... Não foi a Idade Média propriamente dita. A Renascença foi uma fase difícil, né? Onde a Inquisição atuou de uma forma muito pesada. E isso, na transmissão dessa história oral, você vê a interrupção, você consegue ver o quanto essa censura e essa interferência religiosa influenciou nos rumos dessa história? Então, sobre a transmissão oral é muito difícil falar, porque é oral, então é muito frágil. Não temos traços dessa transmissão oral. O que conhecemos, se hoje podemos falar dessa lenda, é graças aos manuscritos. É graças às pessoas, às copistas que escreveram essa lenda. Então, as informações que podemos ter é com os manuscritos. Hoje sabemos que perdemos muitos manuscritos da Idade Média. A estimação hoje é que temos perdido 90% dos manuscritos da Idade Média. É imenso. É imenso. Que perda incrível, é uma né, perda para a incrível. humanidade. É uma... Assim, quando eu entendi isso, é abstrato, mas quando vi todos esses manuscritos queimados, pensando em algum deles tem alguma história desconhecida ainda, foi uma grande emoção. É grande pensar que 90% é perdido. Mas o que sabemos sobre a Igreja é que, na Renascença, com a Contra-Reforma, a Igreja se organiza e a Igreja faz essa lista de livros proibidos e já sabemos que vários livros foram queimados. Eu encontrei, inclusive, vários manuscritos queimados, feitos em pedaços na Renascença e revendido por partes. Por quê? Porque a matéria, o pergaminho é uma matéria preciosa, então esses manuscritos são feitos em pedaços, são vendidos folha por folha e depois reutilizados como capas. Eu encontrei algumas partes do romance de Segurhã como capas de registros de outros documentos que não tinham nada a ver. Então é isso, a história dos manuscritos... Ou seja, é uma pista falsa, né? É uma pista falsa mesmo. Que loucura! E conta pra mim, qual é a tua relação com o Brasil? Porque você é italiano, francês e fala também português. Obrigado demais. Eu tenho uma conexão muito forte com o Brasil, porque a minha família são italianos que emigraram no Brasil, da parte da minha mãe, mas também da parte do meu pai. Então, a primeira vez que eu vim aqui no Brasil, fiquei muito emocionado. É algo muito distante. Eu, na verdade, não conheço a minha família, que é muito longe, em São Paulo, mas foi uma grande emoção. Então, eu quis aprender a falar português. Eu fiz conexões de trabalho com o Brasil. Eu ensinei como professor visitante na UFRJ. Então, eu quis cultivar essa relação, essa memória ancestral que quizás talvez eu tenha, né? Mas... E você fala em memória ancestral e você lida com coisas tão antigas, né? E mais antigas que o próprio Brasil, como conhecemos, né? O Brasil sempre esteve aqui. Esses manuscritos são mais velhos do que isso. Então, é interessante você falar em ancestralidade no Brasil. É interessante, mas eu também estou cultivando sobre essa
estou trabalhando sobre essa ancestralidade, porque agora o meu trabalho atual de pesquisa é sobre as lendas medievais que viajaram no mundo. E aqui no Brasil tem uma lenda medieval, que é a lenda do rei Carlos Magno. Carlos Magno é um rei real, mas teve uma lenda sobre esse rei. Nessa lenda, o rei é acompanhado por vários cavaleiros que são os pares de França. Né? Um dos pares se chama Rolda ou Rolando. Né? E essa lenda viajou até o Brasil e as temos ainda nas cavalhadas em vários estados no país, então, e também na literatura de cordel. Agora um pouco menos, mas a lenda de Carlos Magno teve uma influência muito grande nessa literatura de cordel. Então, eu estou estudando essa lenda que existe aqui no Brasil. Eu trabalho também sobre as ilhas de São Tomé e Príncipe na África, sobre a Sicília e sobre as Ilhas Canárias, onde existem ainda esses traços dessa lenda. Cordelistas, você chegou a conhecer, chegou a, enfim, trabalhar com isso? O que é interessante é que temos raízes comuns, né? Então é muito bonito estudar isso. Eu, estudando o cordel, me interessei pelo conteúdo, por essa lenda, mas também pela forma, porque essa literatura popular, essa poesia popular tem várias coisas em comum com a literatura da Idade Média, que tem essa conexão forte com a oralidade. Nasce como uma literatura oral e depois escrita. Então, para mim é bonito também ver essas conexões que tem. Então, eu me interessei por isso, pela literatura de cordel, eu estudei isso. E também me inspirei para traduzir Segurão pelo português do Brasil, porque foi difícil encontrar um idioma, um jeito de traduzir esse romance, pois não tem muitos romances da Idade Média franceses traduzidos para o português, e o português do Brasil em particular. Então, o cordel me deu esse jeito de encontrar uma maneira mais oral, talvez. E acho que o português do Brasil é o idioma em que eu consegui ficar mais perto nisso, nessa expressão mais oral dessa literatura da Idade Média. Eu quero que você leia um pedacinho do Segurão para nós. Com muito prazer. A história conta que a desleal Morgana, que sempre quis prejudicar todos os bons cavaleiros onde quer que estivessem, consultou a feiticeira Sibila para enfeitiçar o bravo cavaleiro e perdê-lo para sempre. Então, elas invocaram um demônio do inferno que veio até elas. Morgana perguntou seu nome. Ele respondeu Lúcifer, o Senhor, enquanto os outros no inferno o chamavam de dragão, porque ele e os do seu círculo deviam engolir as almas dos pecadores que estavam no inferno. Com certeza, disse Morgana, eu precisava de alguém como você. Ela então o enfeitiçou a tal ponto que ele se tornou obediente a todas as suas ordens. Uau! O que você acha que atrai no público de 2024 uma história que tem 700 anos? Os autores de hoje de fantasia se inspiraram muito nessas lendas medievais. Se pensamos, por exemplo, a Tolkien ou a Rowling, eles estudaram, inclusive, essa literatura medieval. Então, é uma fonte importante. Acho que hoje essas lendas nos fascinam porque precisamos de encantar o mundo contemporâneo. Precisamos de magia por viver nesse mundo que falta de magia hoje. Então, na Idade Média encontramos essa magia que nos leva longe, né? Nos leva num mundo de fantasia, num mundo longe do mundo real. Então, acho que precisamos disso hoje. E isso explica o sucesso que tem essas séries com os dragões. Então, com certeza tem esse interesse hoje por essa literatura. Teremos Segurão no cinema? Teremos Segurão na série? Mundo do audiovisual, pelo amor de Deus, um manuscrito. Vamos torcer. A sua história, a história de Emanuele Arioli em busca do cavaleiro Segurão. Vamos torcer por uma série e um filme, né? Eu, inclusive, fiz já um projeto. Eu espero que encontre um produtor
Eu adoraria aqui no Brasil, porque eu tenho essa conexão muito forte com o Brasil, mas vamos torcer, porque um dia... E você é consumidor da fantasia, desta fantasia, seja em série, seja em Eu livro? antes muito, eu quando era mais jovem muito. Agora eu consumo muito o romance da Idade Média, que já é muito, está muito, então eu leio muito. A minha inspiração é mais nessas lendas, porque tem muitas lendas pouco conhecidas ainda, então a minha inspiração é mais nesses romances da Idade Média. E em que ponto você está na pesquisa do Carlos Magno? Eu fiz já a pesquisa, sobretudo na África, já concluída na África, e agora estou continuando. Então fala aí, dá um spoiler da pesquisa na África. Te falei que eu estou curiosa sobre... É maravilhosa a pesquisa na África. Tem em vários povos na floresta, tem essa lenda de Carlos Magno ainda viva em espetáculos populares que se chamam de Chiloli e Auto de Floripes. E Carlos Magno se converteu numa figura muito forte para eles, num símbolo, também um símbolo, que é interessante, um símbolo anticolonial. O que é muito estranho, né? Mas essa lenda foi interpretada e ensinada como um símbolo de resistência anticolonial e também, num lugar, também como uma lenda feminista. É incrível de pensar Carlos Magno como lenda feminista. Agora, peraí. Vocês vão precisar de um tempinho, porque eu preciso saber como feminista e anticolonial Carlos Magno... Então, anticolonial porque essa lenda se converteu numa paródia da sociedade colonial da época. Então, com uma mistura entre a Idade Média e a época colonial, que é incrível. Mas vou fazer também um livro sobre isso, um documentário sobre isso, então vamos poder falar especialmente disso também. E feminista, porque num pequeno povo no meio da floresta, eu encontrei uma Carlos Magno mulher. Então, é um grupo de mulheres que, para resgatar essa tradição que está morrendo, um grupo de mulheres começou a fazer esse espetáculo popular que era antes só pelos homens. Antes só os homens podiam fazer. E essas mulheres começaram a atuar como Carlos Magno. Então tem lá na África um Carlos Magno mulher. Isso é muito sensacional. É o poder da imaginação, da ficção e como a gente ressignifica e transforma as coisas, né? Parabéns pelo teu mergulho na história, essa fricção da história com a imaginação, com a literatura. É simplesmente fascinante para mim como escritora. Aprendi muito, espero que você também. Infelizmente, o Trilha de Letras fica por aqui. Esperamos você na próxima quarta-feira. E se perdeu alguma coisa, vai lá no YouTube, no Spotify. E nunca esqueça, Trilha, o caminho da literatura passa aqui, na TV Brasil.